Sejam bem-vindas mais uma vez ao canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como trocar zip de camiseta. Essa aqui é uma camiseta de ciclismo. E, gente, eu fujo, mas não tem como. Aparece muito conserto. São um dos trabalhos que mais surge pra gente fazer é conserto. Eu tô aqui com essa camiseta de ciclismo. Vou ensinar pra vocês hoje como trocar um zip dessa camiseta aqui de ciclismo. É uma camiseta de um tecido muito bom, então o cliente não queria perder. O zip a gente nunca encontra no tamanho. Ou você compra menor ou maior. E menor não pode, então você tem que comprar maior. Nesse caso eu comprei maior, então eu vou ter que cortar. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é descosturar. Olhem só como que o zip tá. Ele estragou aqui, danificou. Então eu vou abrir ele. Como o zip estava danificado, eu quase não consegui abrir, já que ele estava emperrando. Então a primeira coisa é a gente descosturar. Vamos descosturar o nosso zíper. Eu descosturei um lado, então uma dica que eu dou. Teve dificuldade? Então faz o seguinte, costura já o lado que você descosturou e você vai olhando o outro lado como que está costurado. Porque às vezes você descostura toda a peça e você esquece como que estava colocada a peça. Então, faz isso, é uma dica que eu dou. Descosturou um lado, já costura o lado que você descosturou. Aqui, ó, no caso, eu vou tirar aqui. E olha como que tá costurado o outro lado. Mede aqui o pedaço, o tanto que você vai tirar. Olhem só. Vai sair tudo isso aqui, toda essa parte de cima. E essa peçazinha aqui tem como você tirar com uma agulha dessas de crochê. Você tira e coloca aqui novamente, para não tá saindo o zíper, certo? Então, eu vou marcar aqui com alfinete. Não vou cortar ainda. Pronto. E vou costurar. Agora, eu vou alfinetar o meu zíper, né? Eu coloco o lado direito do zíper com o lado direito da minha camiseta. Eu faço uma comparação com o outro lado para ver se está na mesma altura do início do zíper. Por isso que é bom, eu aconselho vocês a não descosturar o outro lado, para vocês irem fazendo essas comparações. Agora, eu vou alfinetando. Lembrando que tá o lado direito com o lado direito da camiseta. Eu alfineto porque a camiseta ela estica e o zíper não. Por isso que eu aconselho vocês costurarem do lado do zíper, ou seja, do lado de cima. Alfineto todo a minha peça, né, o zíper na camiseta. Percebo que a marcação que eu fiz do zíper deu o mesmo tamanho. Olhem só aonde eu coloquei o alfinete. Na bordazinha ficou o tamanho certinho. Alfineto. Lembrando que tá o lado direito do zíper virado para o lado direito da camiseta. Eu vou costurar do lado de cima do zíper, que é do lado do avesso. Olhem só. Alfinetei, agora eu vou para a máquina costurar. Vocês coloquem uma linha preta do lado de cima e na bobina a linha branca, já que a camiseta é branca. Passo a costura, depois eu viro, aqui ó, viro a peça para dar a costura de cima, dando um acabamento final. Vou para a máquina e já mostro. Eu já costurei. Aqui eu já preguei linha preta do lado de baixo e a branca do lado de cima. Tanto é que tá até visível, por conta que eu tenho que regular o ponto da minha máquina. Certo? Costurei com a agulha pra malha, senão vai furar o tecido. Sempre que forem costurar malha, coloque a agulha própria pra malha, tá certo? Vou descosturar esse outro lado aqui do zíper, certo? Pronto, agora eu vou descosturar esse outro lado aqui pra gente costurar. Após eu descosturar o outro lado da camiseta, agora eu vou encaixar o meu zíper no outro lado do zíper pra medir o outro lado que vai ser costurado. Olhem só, encaixei o zíper, agora eu vou medir pra saber a altura que eu vou costurar o outro lado, senão vai ficar um lado pra cima e outro pra baixo. Pego um giz para vocês verem, olhem só, a altura, eu marco que eu vou costurar do outro lado na mesma altura, certo? Aqui, ó. Se não, fica um para cima e outro para baixo, então eu tenho que fazer essa marcação, é muito importante na hora de costurar o outro lado do zíper.
Agora a gente alfineta o zíper na camiseta, lembrando de colocar lado direito do zíper com o lado direito da camiseta, alfinetando até a marcação que a gente fez. Alfineto e vou para a máquina. Lembrando que primeiro a gente costura do lado de cima do zíper, depois você vira para dar o acabamento de pesponto, esse acabamento final na peça. Olhem só, a gente costura primeiro do lado de cima do zíper e depois vira para dar o acabamento final. Fica desse jeito aqui, ó, após a costura. A costura tá certinha a parte de cima, dá a impressão que tá um para cima, outro para baixo, mas não está. Está certinho na mesma altura, ó, aqui, ó, bem certinho. Tá vendo? A mesma distância que eu coloquei, certo? Agora eu vou tirar essa partezinha desse ferrinho aqui em cima para o zíper não ficar saindo. Eu vou usar vocês usarem um material, tipo um alicatezinho ou uma agulha de crochê para tirar esse ferrinho aqui e colocar de novo. Eu vou tirar o ferrinho de improviso com uma tesoura, mas o ideal seria com alicate, é bem mais prático. Eu tiro e coloco novamente agora embaixo, onde vai ser o limite do meu zíper. Aqui, ó. Não sobe. Tiro o outro, coloco do mesmo jeito. Eu estou tirando com a tesoura e com a tesoura mesmo eu amasso o ferrinho. Coloquei a partezinha aqui, ó, pra não passar. Agora eu vou arrancar daqui pra cima, eu vou arrancar os dentinhos e vou cortar aqui, ó. Outra tesoura. Você tira os dentinhos e corta pra virar o zíper pra trás e não ficar grosseiro. Tirei aqui, agora eu coloco pra baixo. E dou aquela costurazinha aqui, ó. Dando um acabamento. Aqui. Aqui ainda tem. Você tira até deixar rente. Você vai tirando até deixar rente com essa partezinha prata. Agora é só dar a costurinha de acabamento dos dois lados. Olhem só, deu o acabamento final. Essa sujeira não é sujeira, tá, meninas? Isso aqui é o protetor, como é do ciclista, né? Ele vai passando e não sai. Infelizmente, tem que passar um vênish, alguma coisa bem forte. Pronto, aí eu dei o acabamento, eu viro aqui pra dentro, ó, escondo o zíper e dou uma costurinha, como se fosse uma costura de pesponto, ó, até embaixo, pra dar esse acabamento. Agora, vamos ver como que ficou. Vou fechar o meu zíper. Vamos ver como ficou. Olhem só. Como ficou. Não sai, a gente colocou a pecinha novamente, então não vai sair. E ficou assim, ó. O nosso zíper. Muito simples, muito prático de colocar e muita gente me procura. Inclusive, eu peguei esse aqui simplesmente para mostrar para vocês. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, deixem o seu like e um super abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!